terminar aqui, nós vamos agora acessar a aba File Manager. Upload Files Now, ele tenta toda hora nos indicar comprar, né, uma conta no site, mas como a gente está aprendendo, a gente não vai fazer isso agora. Bom, a minha pasta chamada Public HTML já tem alguns arquivos que eu inseri para poder fazer o teste, para poder mostrar para vocês, né? Mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão inserir estes dados aqui, né? Provavelmente não vai ter nada aqui nessa parte, mas vocês podem, por exemplo, arrastar um dado, um arquivo, abrir na página de internet e copiar o arquivo. É muito simples. Mas como eu já tenho um arquivo chamado public dentro da pasta public, né, um arquivo chamado dbconnect, eu não vou fazer isso agora porque ele pode atrapalhar meu arquivo que já está aqui dentro da pasta. Então é simples, os arquivos eu vou deixar lá no site para vocês fazerem download. É só vocês copiarem os arquivos e colocarem aqui dentro dessa pasta. Então o primeiro arquivo que a gente deve trabalhar é o dbconfig, que faz a configuração do banco de dados. Então é um arquivinho muito simples, tá? Ele, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está só atribuindo o nome de uma variável a uma outra variável. Então quando a gente chamar dbuser lá no arquivo dbconnect, por exemplo, que é o dbuser, ele está pegando já o valor do usuário lá do banco de dados. Aonde que nós apanhamos esse valor? Se vocês voltarem lá no nosso banco de dados, dashboard, manage database, tá aqui. Esse é o dbname, esse é o dbuser. A senha você colocou quando você gerou o banco de dados e o host do banco de dados é o localhost. Com esses dados, a gente cria o arquivo chamado dbconfig.php. O segundo arquivo que a gente tem que criar é o arquivo de conexão. Então essa API que ela vai realizar a conexão com o banco de dados, nós declaramos aqui um construtor e um destrutor, um construtor para fazer a conexão e um destrutor para fechar a conexão. Uma função bem simples para fazer a conexão com o banco de dados. Então ele importa o arquivo chamado dbconfig.php, que nós criamos aqui agora. Ele tenta realizar a conexão, né, com quem? Ele usa essa query MySQL Connect, com quem? Com o dbserver. Quem que é o dbserver? Ele está dentro da pasta local, o servidor do banco de dados, né, onde é que ele está alocado. O usuário, dbuser. Este usuário que nós apanhamos ele lá no nosso, quando a gente criou o banco de dados. dbname, dbroot e dbhost. E a senha foi criada também quando você gerou o banco de dados. Ele seleciona o banco de dados, que nós criamos ele já anteriormente. E ele fecha a conexão com o banco de dados usando o MySQL Close. Essa API é para fazer a inserção dos valores, né, dentro da tabela do banco de dados. Então a gente pode olhar aqui, ele faz uma checagem, né, ele confere para ver, ele monitora para ver se o arquivo, se os dados que estão chegando para ele, né, que o Arduino está enviando para o banco de dados, correspondem a esses dados que contêm esses campos. Quais campos? Device ID, o 0 e 0. A gente envia isso utilizando aqui esse algoritmo, né, gerando uma URL. Então aqui, ó, Device ID, o 0 e 0, end FP, end S0. Ele deve conter todos esses campos. Se não conter, né, se ele enxergar que esses campos não existem, ele mostra uma mensagem indicando falta inserção de parâmetros na URL. Então, se todos esses campos aqui estiverem presentes na URL, ele vai criar as variáveis para guardar os valores. Então, ele cria a variável chamada device ID e guarda o valor que está contido, que chegou para ele na URL neste campo device ID. Guardamos todos os valores, então nós chamamos a inclusão para a gente poder incluir dentro do banco de dados, chama a conexão, e ele faz a query. Chama a query em SQL, insert into, né, ele vai inserir dentro do banco de dados chamado medidores, que no caso, esse banco de dados que eu estou mostrando para vocês, ele se chama medidores. Tá aqui, medidores. É o mesmo princípio que nós criamos lá no começo desse vídeo. Então vamos voltar lá. Medidores. Quais valores? Device ID, o valor que está dentro da variável device ID, o valor do 0 e 0. Então, nesses campos, ele vai inserir, na verdade é o seguinte, ele vai inserir dentro da tabela medidores, nos campos device ID o 0, nessa sequência, quais valores? O valor que está contido dentro da variável device ID, o valor que está contido dentro da variável 0, que foi populada aqui em cima. Então ele analisa o resultado. Se o banco de dados responder para ele que foi sucesso, ele vai mostrar uma mensagem no console cuja mensagem é base de dados atualizada com sucesso. Se não foi sucesso, ele vai mostrar a mensagem falha inserção.
E novamente, né, se esses campos aqui não estiverem contidos dentro da URL, ele vai mostrar a mensagem falta de inserção de parâmetros na URL. Então esse é o algoritmo que compõe, né, que estrutura a API para fazer a inserção dos dados no banco de dados. E essa daqui é a API, né, a nossa página que vai gerar um gráfico. Vamos acessar aqui o endereço desse site, tá? Vamos voltar aqui, isso aqui na primeira página. Vamos aqui, Open Link na New Tab. A página está carregando. A página carregou. Então essa é o gráfico que nós vamos observar com o arquivo, com os dados que nós carregamos dentro do nosso banco. Esse algoritmo gera essa página. É um gráficozinho, né? Então nós temos aqui um título, gráfico do perfil de consumo de grandezas elétricas, faltou um L aqui, cujo Trif ID é o número 20. Então aqui ele mostra os dados, né, que é o contador parcial de energia, ele mostra o valor, e aqui tem as outras grandezas, né, como por exemplo a corrente trifásica, a demanda ativa, a frequência, e aqui a nossa tensão trifásica fixada em 380 volts. A gente pode observar aqui, olha que legal, que a corrente, em um dado momento, né, o consumo de corrente diminuiu, ele caiu e deu para observar aqui no gráfico. Mas, como nós ainda temos consumo de corrente, o nosso valor de contador parcial de energia continua subindo. Ele não diminui, enquanto a gente não zera ele. Então a API é essa daqui. Novamente a gente chama o nosso banco de dados. Aqui a gente já passou os valores explicitamente, tá? Essa não é a forma mais correta de se fazer isso, mas para uma aplicação de teste, para o aprendizado, ela vai funcionar perfeitamente. Esses dados, novamente, são os mesmos dados que nós apanhamos lá quando nós criamos o nosso banco de dados. Se a gente voltar aqui no nosso site, vamos clicar novamente no Manage Databases. Então nós temos aqui, ó, o nosso DBName, o user e o local onde é que ele está armazenado. E aqui, por incrível que pareça, né, nós vamos mostrar até a senha, a nossa senha, EasyTown Test. Foi a senha que foi criada para poder estudar esse banco de dados. Então aqui nós vamos chamar novamente uma query, chamada MySQL Connect. Ela chama o local do banco de dados, né, a variável. Na verdade eu podia ter passado exatamente o localhost, o nome de usuário, esse campo todo aqui, mas eu decidi criar a variável e passar, porque eu posso mudar aqui o banco de dados aqui em cima, que não precisa mudar mais nada para baixo. Depois eu chamo mais uma outra query para conectar, né, para selecionar. Então vou selecionar nos campos estes campos, Unix Timestamp. Aqui eu já faço uma conversão, né, a data e a hora. Unix Timestamp é na hora, formato de horário em Unix. Da tabela medidores, onde o Device ID é igual a 20 e o ID é menor do que 25. O que significa isso? Né? Aqui nós estamos fazendo um filtro, na verdade. Nós estamos apanhando somente os dados de um dos dispositivos na rede RS485, né, cujo o ID de identificação dele é o 20, e nós estamos apanhando somente 25 valores, né, de 0 a 25, 0 a 24, na verdade, né, porque é menor, então de 0 até 24, de 1 a 24, na verdade. Então se a gente for aqui no nosso banco de dados, acho que está aberto aqui, então a gente está apanhando, vamos voltar aqui no começo, isso, a gente está apanhando do valor 1 até o valor 24. É um filtro, que você pode deixar ele para carregar todos os valores, que não tem problema nenhum. Mas eu quis fazer dessa forma, que é só você alterar. Se você não quiser que ele filtre nenhum valor, então você já exclui esse final aqui, que ele não vai filtrar nada. Lembrando que esse é uma aplicação, eu estou mostrando ela bem simples, tá? Não tem nada de complexo. Pode ser melhorada e de acordo com o usuário, ele vai estudando, vai pesquisando como que ele vai gerar filtros, montar tabelas. Aqui eu só estou montando o gráfico para mostrar como que você envia dados para a nuvem e como que você mostra esses dados em um gráfico. Então aqui ele guarda dentro de uma variável chamada result o resultado da conexão. E ele cria aqui uma tabela com linhas e colunas, né? Então nós vamos popular essa tabela com alguns campos. Esses são os labels da tabela, né? Então aqui a gente chama o label datetime, do tipo datetime, tensão trifásica do tipo number, e aqui eu já coloco já a unidade, né? Se nós observarmos aqui, ó, no nosso gráfico, quando a gente coloca em cima de um valor, olha lá, ele já mostra
a unidade entre os colchetes. Então, se a gente retornar aqui para o nosso algoritmo, então nós criamos todos os labels e aqui a gente vai popular a nossa matriz. Com quais variáveis? A variável datetime, que está vindo, né, ela foi armazenada, ela veio na URL. Então, e os outros também, tensão, corrente, fator de frequência, demanda e as outras variáveis pertinentes. E aqui a gente gera no formato JSON, nossa tabela. Por que tem que ser nesse formato? Nós estamos fazendo um encode do JSON. Tem que ser nesse formato porque senão a API do Google, que é a que a gente usou para gerar o gráfico, não aceita formatos, outras formas. Tem que ser no JSON. Então aqui é a nossa... são as tags, né, do HTML. Então aqui, propriamente dito, nós vamos mostrar os dados na tela. Então a gente chama aqui as APIs do Google, né, a API Charts do Google. E aqui a gente já manda carregar este método. A gente carrega esse método que está dentro dessa função, né. Então ele vai chamar essa função chamada drawChart. O que essa função vai fazer, né? Aqui a gente carrega alguns opcionais dessa API do Google Charts. Quem tiver mais interesse pode entrar lá na API do Google Charts e analisar, ver a documentação. Então esse aqui é uma das partes que está na documentação, que são os opcionais da API do Google para esse tipo de gráfico, ok? Esse gráfico é um line chart. Então a gente cria o gráfico e manda imprimir, desenhar o gráfico com os dados e as opções que nós declaramos aqui logo acima. E aqui embaixo é só um script para fazer uma formatação da página, um CSSzinho bem básico. E aqui a gente dá um título para o nosso gráfico, né? O gráfico de perfil de consumo de energia do tráfego, cujo ID dele é o 20. Esses dados estão vindo aqui, ó, dessa variável, né? Quando a gente chama esse método, ele faz um eco, né, em PHP do formato JSON da tabela que nós criamos logo aqui acima. Então a API funciona dessa forma. Então aqui nós vamos para a parte do Arduino.